Nos 60, essa foto é mais ou menos dos 60, o Paulo... O concurso do paulistano é um concurso fundamental. Na carreira do Paulo tem 3 concursos que mudam a carreira dele. São o paulistano, no 58, o Pavilhão de Osaka, no 69, e o MUBI, no 86. O Paulo não gosta muito dos concursos, de fazer e de participar, mas a carreira dele é articulada através desses 3 concursos. Quando o Paulo ganha, não é um ninguém. Eu falei com muitos arquitetos da geração do Paulo e a fofoca é que o Artigas tinha ganhado esse concurso antes da publicação. E foi uma surpresa de todos. Quem que é esse menino que ganhou, esses 2 meninos que ganharam, quem que são? Mas é um projeto que mudou totalmente a carreira do Paulo. O Paulo se transformou em poucas semanas, era um aluno qualquer, um ex-aluno qualquer, um recém-formado, e se tornou uma das figuras mais promissoras da arquitetura paulista. Aqui estamos só no 61. No 61, o projeto do paulistano ganha o grande prêmio Presidente da República na Bienal de São Paulo. Então, já o prédio é inaugurado, já é premiado, é um prêmio dos mais importantes da Bienal. O ano antes, o Paulo tinha sido convidado pelo Artigas como assistente do Artigas na FAO. Esses são 2 acontecimentos fundamentais pela carreira do Paulo. De um lado, desde novo, vai lá, começa a carreira, ganha o concurso, constrói e fica relativamente famoso. Muito rápido. Segundo lado, o Artigas. Essa aqui, naturalmente, é uma foto muito mais... o Artigas nos últimos anos da vida dele, mas é a foto mais linda que eu conheço dele. Então, coloquei, mas claro que é 84, 4, 5, o concurso na FAO. Aqui o tema acho que é muito interessante, porque eu só agora estou falando do Artigas, ainda não falei do Artigas. Em geral, se fala do Paulo como um aluno do Artigas. Eu acho que essa não seja verdade, seja total mentira. O Paulo sempre fala, o Paulo admite a importância do Artigas para ele. O Paulo fala, o Artigas foi o meu segundo mestre. O primeiro foi o pai, o segundo foi o Artigas. Então, o Paulo sempre fala com grande admiração do Artigas. Mas, eu acho que... eu acho bastante simples. Se vocês abrirem um livro do Artigas antes do 58, ou seja, o ano do paulistano, não tem projeto do Artigas que são os projetos que nós pensamos, colocamos em relação ao Artigas. Não é ainda Artigas. O Artigas é a partir do 59 e 60, quando começa, agora a gente vai falar do plano de ação do governador Carvalho Pinto, mas projetos como o Garagem dos Barcos, a FAO ainda mais para lá, os primeiros colégios, escolas, etc., são todos projetos depois do paulistano. Então, eu acho que o paulistano não tem como referência Artigas, do ponto de vista da arquitetura, tem como referência o Reide. Então, por que o Paulo fala do Artigas como segundo mestre? Porque o Artigas foi um mestre de outro tipo. O Artigas foi um mestre intelectual e político. Que não quer dizer que o Paulo e o Artigas foram sempre de acordo em tudo, e eles nunca foram no mesmo partido. O Paulo nunca foi no Partido Comunista, o Artigas era um líder do Partido Comunista, então não é que tem uma coincidência, pelo contrário. Mas digamos que do ponto de vista intelectual, a importância do Artigas pelo Paulo foi fundamental. Mas acho que como arquiteto o Paulo já era o Paulo Mendes da Rocha antes de encontrar o Artigas. O Reide é muito importante, mais importante na formação dele. Eu acho que aqui a gente não tem tempo para fazer isso, mas gostaria muito de enfrentar o tema do que todo mundo fala, ou seja, da, não sei, arquitetura, o brutalismo paulista, da escola paulista, que acho que seja uma construção bastante fraca do ponto de vista da interpretação da arquitetura paulista daqueles anos.
Ou seja, eu acho bastante claro que o Paulo, o Artigas, o Saraiva, o Penteado, sejam arquitetos que têm coisas em comum. É óbvio, são amigos, trocam informações, trabalham no mesmo meio. O concreto é o material mais barato para construir aqui. E o concreto é o material ideologicamente mais oportuno para eles. Então, mas pensar numa escola é uma coisa um pouco diferente. Então, é como se tivesse um mestre e outros que são os alunos que copiam, que não foi assim, não foi nada assim. O Paulo é um arquiteto de uma personalidade enorme, que, como a gente viu, já era Paulo Mendes da Rocha antes do Artigas fazer a primeira obra importante dele. Tinha o Louveira, mas o Louveira não é uma obra importante para a formação do Paulo. Então, eu acho que não temos que pensar nesse brutalismo paulista não como um grupo de arquitetos que decidirem, o concreto é bonito, as casas devem ser em 4 pilares e regras formais, que nunca aconteceu e seria totalmente burro se fosse acontecido, mas temos que refletir sobre a ocasião em que eles começaram a trabalhar juntos. E essa ocasião foi o governo do Carvalho Pinto. É o 59, ganha o governo Pinto a eleição de governador do estado de São Paulo e ele começa ele financia uma quantidade de obras públicas que nunca tinha se visto em São Paulo. Sobretudo, escolas, fórum de justiça e o campus da USP. O campus da USP já estava lá, mas digamos que a verba que o Carvalho Pinto investe nesses tipos de projetos é enorme. As escolas são, eu não me lembro o número, mas é um número absurdo, 150, 200 escolas num mandato, em 4 anos. Fóruns são muitíssimos. E na USP tinha que ser construído o Corredor das Humanas, que foi construído só em pequena parte, mas era um projeto muito ambicioso também. Então, nesse momento, acontece que tem um governador que, pela arquitetura do Rio, sempre foi financiada pelo poder público. O governo federal estava lá. Em São Paulo, a situação sempre foi muito diferente. A arquitetura de São Paulo era uma arquitetura, sobretudo, de casas, não era arquitetura de obras públicas. Então, é a primeira vez que o Estado, nesse caso, poderia ser também a prefeitura, mas foi o Estado, financiava uma série de obras. E eram obras de poucos tipos, eram muitas obras do mesmo tipo, muitas escolas, que tinham que ser construídas muito baratas e muito rápidas. E é nesse momento que o Artigas se torna, acho definitivamente, o líder da arquitetura paulista, e ele que, em um debate famoso no IAB, fala para os outros arquitetos, gente, temos que trabalhar quase sem perceber dinheiro, sem ganhar, mas é a oportunidade epocal para a arquitetura ficar importante nessa cidade, para começar a ter uma importância na construção do estado de São Paulo. E uma parte, não muitas, tipo um 20%, 15% das escolas construídas nos anos de Carvalho Pinto governador são feitas por o Artigas, o Paulo Mendes da Rocha, o Penteado, etc. O Carlos Milán também é outro grupo. E essa é a oportunidade em que todos eles trabalham, mas não trabalham juntos. Tem uma troca de informações. Todo mundo está usando o concreto. O concreto é o material mais barato num país como o Brasil, com mão de obra muito barata e tecnologia muito fraca. É muito banal. Na Índia se fazia a mesma coisa. Hoje é diferente, mas naquele momento não. E depois tem todos os aspectos ideológicos no concreto. Mas hoje eu não vou falar disso, mas quero dizer, tentamos não fazer uma confusão e
pensar que o Paulo Mendes de Rocha e Ortigas mais ou menos são a mesma coisa, porque se a gente é como quando não sei, quando meu avô via um chinês, dois chineses eram iguais, porque eram todos chineses. Olha, tem o olho assim. Então, não é assim, nesse caso não é assim. E acho que não seja um olhar produtivo. É muito mais interessante ver as diferenças, ou seja, ver as coisas parecidas, mas também ver as diferenças. A primeira escola importante dessa série do Ortigas é com certeza a escola de Itanhaém, perto di San Paolo, tem o ginásio de Guarulhos. O ginásio de Guarulhos acho que é uma obra muito importante. Aqui o Ortigas ensina uma coisa fundamental ao Paulo. E o Paulo percebe, aprende. É a ideia do espaço público. Não do espaço público, ou seja, a praça, mas digamos que o aspecto mais interessante dessa escola do Ortigas é que ele dá uma importância inédita, pelo menos nas escolas no estado de São Paulo, não às salas de aula, e sim aos espaços entre as salas de aula, que são lugares onde acontecem as coisas imprevisíveis. Dois meninos ficam lá conversando, um menino encontra o professor e faz uma pergunta sobre uma coisa que não entendeu na aula. Então, esses lugares de eventos imprevisíveis. E o ginásio de Guarulhos, em particular, é a primeira obra onde Ortigas desenvolve esse tipo de raciocínio 100%, e esse projeto tem as partes mais interessantes nesses espaços ambíguos e abertos. Claro que a FAO também, a sede da FAO é parte desse processo. E, não por acaso, a FAO é um projeto financiado pelo Carvalho Pinto. Faz parte desse enorme grupo de projetos começados a construir, porque a FAO demorou muito a construção, mas o projeto é desse mesmo momento, com esse mesmo governador, nessa mesma situação de troca de informações. O Ortigas fez o projeto da FAO, um outro projeto de uma faculdade da USP era do Paulo Mendes de Rocha, um outro era do Milão, um outro era do Saraiva, então todo mundo estava envolvido. O Eduardo Corona construiu Geografia e História. Então, acho que, nesse sentido, a gente já pode perceber uma coisa que o Paulo aprendeu do Ortigas. Ainda que seja complicado, às vezes, fazer comparações entre os projetos. Mas eu já falei que, para mim, uma das preocupações do Paulo nesse projeto era de fazer esse pé direito entre essa praça acessível só aos sócios do Clube Atlético Paulistano e a rua não ficasse alta demais. Mas claro que nesse caso tem uma separação rígida entre os sócios e as pessoas quaisqueres. Essa aqui acho que é a foto mais clara. Claro que não poderia não ser assim. Quem que pagou, o cliente queria que o sócio fosse exclusivo, é óbvio. Mas, a partir da amizade entre o Paulo e o Ortigas, a arquitetura do Paulo muda muitíssimo nesse sentido. Tem um desejo de demolir os limites, as fronteiras do prédio, abrir e deixar os prédios atravessados pelos fluxos das pessoas, que é fortíssima, que acontece só depois do conhecimento entre o Paulo e Ortigas. Um exemplo desses projetos desse momento é o Fórum de Avaré. Os fóruns fazem parte também dos projetos financiados pelo Carvalho Pinto. Então, tem um fórum do Paulo, tem um outro do Penteado, tem um outro do Ortigas, tem outro de Joaquim Guedes. O número é menor, tem muito mais escolas do que fóruns, mas tem bastante fóruns também. Que os fóruns não são em São Paulo, são no Estado, são espalhados no Estado.
O Foro Nivalé é um projeto muito interessante nesse sentido, pena que agora está quase irreconhecível, porque foi quase fechado, mas então mostro para vocês apenas as fotos da época. É o mesmo destino do paulistano. A gente vai ter que refletir, acho, sobre isso, porque é um destino típico das obras do Paulo, então talvez tenha uma informação nesse destino típico. Quando uma coisa acontece regolarmente, talvez tenha uma razão que não é contingente, é geral. Mas, vamos ver muito rápidos os desenhos. Esse aqui são os dois cortes. Esse aqui é o corte que ali em cima, que mostra, aqui tem os escritórios, as secretarias e tudo isso. Esse aqui é o espaço principal do prédio, que é o tribunal. E acho que dá para ver também, até melhor, no corte, no outro sentido. Mas acho que o desenho mais importante, uma vez, é a planta. Essa aqui é a planta do térreo. A única parte construída do prédio todo é o tribunal. Todo o resto do prédio é livre. Trata-se de uma praça, trata-se de uma simples praça com esses degraus. E esse tribunal é pensado para, pelo menos na imaginação do Paulo, acho que nunca aconteceu, mas para a noite poder ser usado como lugar de acontecimentos, tipo, não sei, um concerto, um evento cultural, qualquer coisa. Essa acho que seja a foto mais significativa, com um prédio que fica transparente, porque é atravessado pela cidade, e essa senhora que foi comprar alguma coisa na lojinha, que passa para lá. Mas é o prédio da justiça. Então, teria que ser o prédio monumental, fechado, com as colunas dóricas. É exatamente o contrário. Então, tem esse objetivo muito claro. Isso que acho que é algo de Ortigas, pelo menos do ponto de vista, não a solução, mas o problema é o Ortigas que colocou. Tem outros projetos importantes desses anos, mas eu queria me concentrar sobre um projeto que depois, para mostrar como esse tema do espaço público se torna um aspecto muito interessante. Depois a gente vai voltar um pouco atrás. Que é um projeto, acho, para mim, é um dos projetos melhores do Paulo, que acho que não seja suficientemente estudado e apreciado, que é o Estádio Cedro Dourado de Goiânia. Estamos muito mais para lá com os anos, mas tranquilos que vamos voltar atrás em poucos minutos. Essa foto mostra muito bem uma primeira coisa. O sistema de percursos no estádio, o sistema principal é nesses... Está aqui em cima. E então é totalmente aberto no sentido da cidade. É como se fosse uma espécie de ponto de vista para olhar a cidade. Esse aqui é o corte, esse aqui é o percurso principal para chegar no lugar certo do estádio. Mas o estádio, se é um projeto tão interessante, não é por isso. É por um outro tipo de relação com a cidade que estabelece. Então, de um lado, tem uma parte do projeto que se abre à cidade, para a cidade. De outro lado, temos que notar como acontece uma coisa muito esquisita. Aqui, em correspondência com as duas extremidades, faltam as arquibancadas. E, em lugar das arquibancadas, tem dois predinhos modernistas. Que é uma coisa muito esquisita, estava falando, porque é um gasto de lugares. Então, nesse estádio poderia caber, não sei, 40 mil pessoas, cabem 35 mil por culpa da falta dessas arquibancadas. Então, é um gasto. Essa aqui é uma foto recente do estádio, que dá para ver como aqui tem a interrupção das arquibancadas, aqui tem essa pequeníssima arquibancada, e aqui, o que é isso?
E acho que é uma das coisas mais extraordinárias da obra do Paulo de Sisanos. Em lugar das arquibancadas, ele gasta aquele espaço de lugares, de torcedores que pagam, para colocar o quê? Para colocar duas praças. Ou seja, a relação que o projeto estabelece com a cidade é de dois tipos. De um lado, tem uma relação de olhar a cidade, de se abrir em relação à cidade, em direção da cidade. Aqui tem um outro tipo de relação, ou seja, tornar esse espaço que, em geral, está separado pela cidade, em lugar urbano. Tem muitos detalhes que falam muito claramente disso. Por exemplo, embaixo das arquibancadas tem essas bancas e com a luz que entra aqui embaixo, esses aqui são espaços para ficar, não sei, conversando, bebendo uma cerveja entre o primeiro e o segundo tempo, ou depois do jogo, ou antes do jogo. Mas todo o projeto é pensado, o interior do projeto, o estádio, para não ser simplesmente estádio, é sim para ser muitas coisas, entre as quais também um estádio de futebol. Mas, em primeiro lugar, a ideia de construir um espaço público. Claro que, no caso do Paulo, essa tendência, essa ideia que eu falei, que acho que tem o Artigas como grande teórico, ideólogo em São Paulo, no Paulo pega uma forma que é específica, que não tem muito a ver com o Artigas. Por exemplo, no Paulo, aqui estou mostrando um outro projeto mais ou menos desse momento, começo da década de 70, mas a gente vai ver tudo isso muitas vezes nas próximas aulas. No Paulo tem uma sensibilidade estética que é totalmente diferente. Por exemplo, e é uma sensibilidade estética que tem muito a ver com temas programáticos. Um tema típico do Paulo, que não é tão forte no Artigas, é o tema da topografia. Isso aqui é um tema fundamental. E é talvez, acho que seja também, acho que já talvez dá um pouco para intuir porquê. Quando no começo da aula mostrei a formação, o Paulo, o pai, os portos, as barragens, a relação que o Paulo estabelece com a natureza não é nunca uma relação mimética, é sempre uma relação muito forte. Não é um puro e simples contraste, mas não é uma relação mimética. Às vezes o Paulo fala, a natureza é uma merda, a natureza é um trambolho. Ele fala isso. Não é um menosprezo à natureza, é a ideia de que a natureza precisa da transformação humana para se tornar uma coisa, o que pode ser. Digamos que a potencialidade da natureza precisa da mão do homem. Essa aqui é a ideia do pai, do Paulo. E a topografia, então, fica um tema fundamental. Porque a topografia é exatamente... E a relação da arquitetura com a topografia é aí que dá para avaliar a relação do projeto com o sol, o terreno, no seu lado concreto. Tá? Isso aqui, a gente vai falar muito mais desse tema, mas já acho que dá uma olhada a um projeto qualquer, como essa escola Jardim Calux, dá para entender como é procurado esse tema do encontro conflitual, complexo, complicado entre o prédio e a topografia. Esse aqui é outro projeto que a gente vai ver a próxima semana, é uma casa. Essa casa é totalmente uma operação feita, uma reflexão sobre esse tema da topografia, ou seja, sobre os limites entre o natural e o artificial, que é o grande tema. Essa aqui é uma coisa que o Artigas não tem. É uma coisa, ou tem muito pouco, é uma coisa que faz parte da sensibilidade do Paulo. Esse aqui é um projeto que elabora esse tipo de tema, de assunto. Tem, nesse caso, acho que tinha que ser a sede do Museu de Arte Contemporânea da USP, projeto que não foi construído. Com o projeto do Paulo.
Aqui fica clara outra coisa. A gente poderia pensar que o projeto seja simplesmente essa parte em cima, que são os salões expositivos. Não, acho que essa imagem da maquete é muito importante. O projeto todo é articulado em duas partes. Uma parte é o prédio que se levanta em cima do terreno, mas uma segunda parte do prédio é a transformação do terreno. Essa aqui é uma terraplenagem e artificial, não tinha. É para organizar o espaço, separar a praça da rua, mas é uma operação de construção de uma topografia que depois fica aproveitada colocando algumas coisas aqui embaixo, naturalmente. Mas o projeto não é só isso. O projeto é, no mesmo tempo, o edifício é uma outra coisa que não sabemos muito bem como definir, mas a gente vai voltar sobre esse tema. O MUBI, acho que seja o exemplo maior na carreira do Paulo desse tema. O MUBI, se vocês pensaram um momento no MUBI, a única parte que a gente vê, a viga, não tem função nenhuma, não serve a nada. Então, a arquitetura 100%, é uma coisa que não serve a nada. E tudo que serve, entre aspas, é uma coisa estranha, difícil de definir. São aquelas salas embaixo do nível do terreno. Mas, já aqui estamos, na década de 70, estamos depois de um dos acontecimentos fundamentais e piores da carreira do Paulo. A gente está falando desses anos como se nada tivesse acontecido no Brasil daqueles anos. E não foi assim. Como vocês sabem, no 64 teve o golpe. E a partir do 68 a 69, a situação ficou muito mais violenta. E no 69 acontece que tem dois diferentes decretos publicados, dois decretos de lei, contra o Paulo Mendes da Rocha, que naturalmente mudam totalmente a carreira. Vamos lá com calma, porque é um momento fundamental também na carreira como arquiteto do Paulo, esse abril de 69, um dos momentos mais densos. Então, dia 25 de abril é publicado um decreto que fala, eu fiz deixei só as partes fundamentais. O Presidente da Repubblica, usando da atribuição que lhe confere o ato istitucional número 5, resolve aposentar é naturalmente um eufemismo. Não é aposentar, claro? Nos cargos que ocupam nos órgãos da administração pública federal na Universidade de São Paulo, os seguintes servidores. E aí tem uma lista com os nomes. Não é todos os professores entre os 35 e 50 anos. Não. Você pode ficar, você vai embora. É assim, tem os nomes. E tem o nome do Artigas, que é um nome compreensível. Na ditadura de direita, era do Partido Comunista, dá para entender. 25 de abril. 29 de abril, mais um decreto-lei. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe conferem os itens 1, 2 do artigo 6, resolve aposentar, nos cargos e funções que ocupam na Universidade de São Paulo, os seguintes servidores: Paulo Mendes da Rocha. Já esse é um fato mais estranho. Por que o Paulo Mendes da Rocha também aposentado? Já é um fato estranho, que não dá muito bem para explicar, mas o fato fica ainda mais estranho porque no mesmo dia é publicado também um terceiro decreto que fala: o Presidente da República, no uso da atribuição que lhe conferem os itens 1, 2, resolve aposentar
esse aqui é mais complicado e é mais ambíguo. Os primeiros dois eram bastante claros, eram embora de fora da USP. Era professor da USP, o Fernando Henrique Cardoso, foi um dos aposentados. De arquitetura foram o Artigas, o Paulo e o Metrejan, três. Mas digamos que a maioria dos professores de alto nível da USP foram aposentados, mesmo que não fossem comunistas e não fossem de posição política radical. Mas o texto mais interessante, o decreto mais interessante é o terceiro, que fala, resolve aposentar nos cargos ou funções que ocupam na administração pública, direta ou indireta do Estado de São Paulo. Por enquanto, é mais ou menos igual, mas aqui fica diferente. Dispensar ou rescindir os respectivos contratos, quando for o caso, determinar a cessão de quaisquer outros vínculos com a mesma administração, ainda que não tenham caráter empregatício das seguintes pessoas. Paulo Mendes da Rocha. Então, não só o Paulo Mendes da Rocha é aposentado da USP como Artigas, mas só o Paulo Mendes da Rocha e o Artigas não, é também, digamos, como o Paulo... essa aqui é outra coisa interessante. Eu me lembro o dia que eu não sei porquê, talvez era a primeira vez que fiquei no Brasil, eu quis encontrar essas leis, porque todo mundo me contava dessas leis, mas eu não conhecia o texto. E para mim era impossível entender uma coisa. O Paulo sempre falava, no 69 eu fui impedido de exercer a profissão. Eu falava, Paulo, desculpa, mas eu Estado de Serra Dourada, e depois você construiu. Então, o que quer dizer impedido de exercer a profissão? Se você continua a exercer a profissão, e nas poucas revistas que sobreviveram nos anos do golpe, os projetos são mostrados como o projeto do Paulo Mendes da Rocha. Então, e o Paulo não me dava uma explicação que para mim fosse razoável. Então, eu tentei encontrar, demorei muitíssimo, encontrei esses textos e, na verdade, essa lei não fala que o Paulo Mendes da Rocha é impedido de... Fala que, em qualquer momento, os contratos públicos dele podem ser dispensados ou rescindidos. Então, que ele pode assinar com o Estado para fazer uma escola e, sem razão, o Estado fala, não, nada, não, a gente muda de ideia, você vai embora e não ganha nada. Então, claro que o texto da lei fala e não fala, porque o clima político e geral era péssimo pelos arquitetos como Artigas, o Paulo, etc. Mas nunca aconteceu que o Paulo não foi impedido de trabalhar nos anos da ditadura. Esse é um fato interessante.